E estamos de volta e agora vamos fazer aí com o chefe Eric Velasquez, né? O pão de milho, gente, recheado com goiabada. Uma delícia e super prático também, confira aí. E hoje nós estamos aqui com o chefe Eric Velasquez, gente, ele vai preparar um pão de milho pra gente com goiabada, mas eu vi aqui que ele preparou vários outros ingredientes aqui, ó, que já tá dando água na boca também, mas ele vai explicar daqui a pouco, porque no curso que ele dá, né, de confeitaria também, ele abriu um desafio com os alunos dele para fazer pães e mandar foto para ele. Então agora vai ser a minha vingança que nós vamos fazer aqui e mandar para eles também, né, Eric? Porque isso é legal, o desafio da criatividade também, porque a gente viu aqui que é um pão de milho com goiabada, mas você que vai fazer com outros recheios diferentes para as pessoas terem ideia do que elas podem fazer também, né? Isso mesmo, Mauro. Desafiei meus alunos de Cascavel a fazerem os pãezinhos em casa, minhas turmas de panificação. Inclusive, eu tenho amigos até de Curitiba fazendo pão, também me marcando nesse desafio do pão que eu coloquei para eles fazerem em casa. E hoje eu trago para vocês um pão de milho, né? A gente vai fazer um recheio com a goiabada, mas também trago para vocês uma opção de fazer um sanduichinho com esse pão. Então a gente vai deixar ele sem a goiabada no centro e vai montar um sanduichinho com salaminho, com gorgonzola, com uma cebola caramelizada e um verdinho aí para ficar um sanduíche bem legal. Olha só, o sanduichinho já quase natural, né? Já com os matinhos ali que eu vi que ele separou também. Mas, Eric, vamos falar aqui desses ingredientes aqui, porque de repente o pessoal tá em casa também, eles querem fazer o passo a passo, acompanhar, fazer com a gente. De repente você tá em casa aí tranquilo também e quer encarar esse desafio, vão preparar com a gente. Quais são os ingredientes que você vai usar para a massa do pão? Do pão, Mauro, a gente vai utilizar a farinha de trigo, uma farinha de milho, que é o fubá, água, ovos, açúcar, fermento biológico seco, um pouquinho de água também que vai ser separado. Na verdade, uma água vai hidratar o nosso fubá e a outra a gente vai utilizar para colocar na massa do pão. E daí vai um pouquinho de gordura, que no caso é a manteiga e sal. Então essa aqui é a massa do pão, daqui a pouco a gente vai pro passo a passo. Então vamos fazer primeiro o pãozinho, porque ele demora até um tempinho para assar, a gente tem que deixar um pouquinho a massa, ela descansar, fermentando, né? Então a gente vai pro passo a passo, daí eu volto já também depois ali na parte do recheio, pra gente falar da parte dos recheios e como vai ser feito também. Vamos lá? Bora lá? Vamos lá, Mauro. É isso aí, então confira aí o nosso pão, né, de milho com recheio de goiabada, com outros recheios também que você vai conferir daqui a pouquinho. Então vamos começar fazendo o nosso pãozinho de milho. Aqui eu aqueci uma água, tá? Então tá uma água bem fervidinha e a gente vai acrescentar o fubá, somente para hidratar esse fubá. O que esse fubá vai fazer no meu pão? Vai deixar meu pão um pouco mais úmido. Se eu utilizar o fubá direto, eu vou ter um pão muito seco, tá? Então a gente só vai colocar na água, misturar, vai formar como se fosse uma polentinha, uma pastinha e vai deixar ele reservado aqui pra gente colocar no meio da massa depois. Então, continuando o processo do nosso pão, aqui eu tenho um bowl com farinha de trigo. A gente vai acrescentar aqui o nosso fermento. Lembrando que é fermento biológico, tá? Não pode ser fermento químico, senão não dá para fazer o pão. Açúcar, estou utilizando açúcar cristal, pode ser refinado também. Vamos dar uma leve misturadinha nesses secos primeiro. Misturei levemente. Acrescento agora água, ovos. E agora a gente vai acrescentar o fubá que a gente hidratou antes. Então o nosso fubá já está aqui, ó, virou uma pastinha, como se fosse uma polenta, e a gente vai acrescentar aqui também no meio dessa massa. E agora a gente vai misturar esses ingredientes e sovar esse pão. Começa misturando, vamos colocar as mãos para facilitar esse processo de agregar bem esses ingredientes. Depois que formou uma massinha, a gente vai colocar o sal e a gordura, tá? Lembrando que o sal e a gordura sempre vão entrar por último no pão, tá? Isso é uma regra básica de panificação profissional, tá? Então agora nossa massa já incorporou os ingredientes e agora a gente pode acrescentar a gordura, que no caso aqui é a manteiga, e o nosso sal. E agora a gente vai incorporar a manteiga e o sal nessa massa. Então eu sovei a nossa massa. Depois que eu incorporei todos os ingredientes, a gordura e o sal, eu coloquei numa bancada e sovei na bancada, e fica mais fácil a gente conseguir desenvolver o nosso glúten. Percebam que ela tá uma massa bem lisinha, tá? E se eu pressiono ela volta, então é o ponto de glúten que tá bem bom já, tá bem desenvolvido, tá? O glúten é o que vai fazer segurar a fermentação da minha massa aí. O que a gente vai fazer agora com essa massa? Vai dividir em porções de 50 gramas. Então a gente dividiu a nossa massa em porções de 50 gramas e eu deixei descansar por 20 minutinhos, tá? Descansando essa massa, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a rechear essa massa. Algumas a gente vai rechear com goiabada e algumas a gente vai deixar sem recheio pra gente poder fazer o nosso sanduíche depois. Então agora vamos rechear o nosso pão. Aqui na bancada eu passei só um fiozinho de óleo só para não grudar essa massa. A gente vai pegar a nossa massa aqui, vai pressionar e vai colocar a goiabada no centro e vai fechar. Ó. Fechou bem, belisca bem embaixo, vem na bancada e a gente vai bolear essa massa. Esse movimento aqui com a mão, para ele ficar bem redondinho. Recheadinha a minha massa, vou colocar numa assadeira
para ela fermentar. Então aqui, alguns pãezinhos eu recheei com goiabada e alguns eu deixei sem goiabada. E o que que eu fiz? Eu umedeci a minha mão e joguei um pouquinho de água em cima dos pães. Então só dei uma passadinha de água neles para não ressecar a minha massa para ele poder fermentar. E eu pego um pano de prato úmido, tá? Então eu molho um pano de prato e daí eu vou cobrir essa massa para ela não ressecar e agora eu vou deixar fermentar. Esse fermentar depende muito da nossa temperatura ambiente, tá? Então esse pãozinho ele tem que dobrar de volume, máximo triplicar de volume. Hoje está um dia quente, né? Então provavelmente vai ser um pouquinho mais rápido. Se você estiver fazendo na tua casa aí, tiver um dia mais frio, vai demorar um pouquinho mais, tá? Quanto mais quente, mais rápido a fermentação. Vamos deixar fermentar agora para depois a gente assar o nosso pão. Então agora a gente vai fazer nossa cebola caramelizada para a gente montar o nosso sanduíche depois com o nosso pãozinho de milho. Vou acrescentar na panela manteiga e um fiozinho de azeite somente para não queimar tão rápido essa manteiga. Somente esperar ela derreter. Então derreteu a nossa manteiga, vamos acrescentar a nossa cebola roxa, tá? Aqui eu cortei em julienne, na verdade é meia lua, tá? Bem fininha. E agora a gente vai refogar essa cebola. Então eu deixei dourar bem a nossa cebola roxa e agora eu vou acrescentar açúcar mascavo e vou esperar esse açúcar derreter para mim acrescentar daí o nosso aceto balsâmico que vai dar a acidez. Aqui eu estou utilizando o açúcar mascavo que vai dar um sabor diferenciado para nossa cebola caramelizada, mas pode estar utilizando também um açúcar refinado, açúcar cristal. Derreteu o nosso açúcar mascavo, acrescenta aceto balsâmico. E mistura bem agora e a gente vai deixar agora reduzir esse aceto balsâmico até caramelizar bem essa cebola. E olha só, gente, o nosso pão de milho com goiabada ficou pronto, né? Mas, Eric, conta pra mim quanto tempo de forno precisa, porque eu vi que você cortou um ali pra gente e a goiabada tem que derreter ali dentro do pão pra ficar gostoso, né? Isso mesmo, Mauro. Ele ficou 15 minutinhos no forno, 20 minutinhos, depende do seu forno também, tá? Lembrando que a temperatura para assar esses pães tem que ser em 160, 170 graus. Então não coloque muito alto, senão ele vai torrar por fora e por dentro ele não vai cozinhar, tá? E você viu que interessante, ó, ele fica bem saboroso aqui, ó, que eu já provei. E olha, ele fica derretidinho. Aí se você de repente não gosta de goiabada, quer fazer só o pãozinho, pode fazer o pãozinho também. Agora o Eric vai dar umas ideias pra gente pra fazer ele mais fitness ali, né? Mais saudável também. Não que esse seja goiabada, pode, é fruta, goiaba, pode, então tá tudo dominado. Mas conta pra gente as dicas que você vai passar aqui. Você vai fazer 3 tipos que as pessoas podem montar na hora também, né? Isso mesmo, Mauro. Aqui eu fiz o pãozinho igual de goiabada, mas sem a goiabada dentro, tá? E eu já cortei, então a gente pode fazer uns sanduichinhos também pra gente poder comer aí, como várias opções também. Aqui eu vou montar 3 iguais, mas posso dar algumas sugestões também pra vocês conseguirem montar em casa vários tipos de sanduíche, tá? Então, enquanto o Eric vai montando ali, do que você vai fazer esse aqui, Eric? Esse daqui a gente vai passar uma maionese nele, a gente pode ir fazendo aqui já. Esse aqui também, Eric, eles servem em buffet, que eles botam aquele espetinho no meio também, às vezes eles fazem até com hambúrguer, né? Isso mesmo, dá pra fazer menorzinho, dá pra colocar hambúrguer, dá pra colocar aí uma carne desfiadinha uma carne de porco desfiadinha também, junto com alguns desses acompanhamentos, fica bem legal também. Então eu passo maionese, posso começar aqui colocando salaminho, tá? Então eu coloco aqui umas 2 fatias. Venho aqui, coloco um pouquinho do nosso queijo gorgonzola. Só vou dar uma leve esmagadinha aqui para misturar no nosso sanduíche. Isso vai dar um saborzinho mais forte no nosso sanduíche. Para dar um contraste com a cebola, com o nosso gorgonzola, eu coloco uma cebola caramelizada, que vai dar um dulçor junto com esse gorgonzola aqui, ó. Conta pra gente como que você preparou essa cebola, porque eu vi que você preparou ela ali também, né? Para as pessoas de repente não sabem como preparar ela. Essa foi a cebola roxa, né? Isso, eu utilizei a cebola roxa, a gente passou ele na frigideira com um pouquinho de manteiga, então dourou bem essa cebola, colocamos açúcar mascavo e depois eu coloquei um pouquinho de aceto balsâmico. Aceto balsâmico ou vinagre balsâmico, tá? Vai dar acidez para ficar junto com a cebola, o açúcar vai dar a doçura e vai ficar um contraste bem legal com os ingredientes. E para finalizar, a gente pode colocar um verdinho também, né? Então, aqui eu tenho uma alface um pouco diferente, que é uma alface frisée, só para dar um verdinho no nosso sanduíche aí e ficar uma apresentação legal também, tá? Posso substituir aqui por rúcula, posso fazer um sanduichinho somente de frango, posso caprichar aqui e colocar mais salaminho, tá? Então são algumas opções aí para você fazer também de sanduíche. E o legal também, se de repente você gosta de cenoura, pepino, picles, quiser mudar também, pode, né? Quer fazendo mais um? Vamos montar mais um aqui? Então só para vocês acompanharem o processo novamente, ó. A gente passa uma maionese aqui no pão, passa nas 2 partes, a maionese.
Vamos colocar agora o nosso salaminho, pode colocar umas 2 ou 3 fatias. Colocamos o nosso queijo gorgonzola, que tem um fungo aí, dá uma leve pressionada. Para dar o contraste com o gorgonzola, a nossa cebola caramelizada. E para dar um verde aí, para dar uma textura também, a gente finaliza com a nossa alface roxa frisée aqui, que vai dar uma textura legal. Posso substituir por qualquer outro verde aqui também, tá? Então uma opção bem diferente, bem legal. Além da opção doce, né, com a nossa goiabada, a gente pode ter as opções de sanduíche também. Pode brincar em casa com vários recheios, Mauro. Posso colocar aí peito de peru, posso colocar queijo branco, posso colocar um patê de frango, um patê de atum também, então casa com bastante coisa aí em casa. Olha só que legal. Até vou deixar o Insta do Eric aqui, que lá no Insta dele tem dicas também do patê, como você fazer o pão. Então, se você ficou em dúvida, pode interagir lá com ele, que ele vai te ajudar também. Mas essas foram umas dicas aí que você pode fazer no seu dia a dia, rapidinho ali. Com certeza o pessoal aí da sua casa vai gostar, porque é prática e gostosa. Eric, muito obrigado pelas dicas de hoje. Eu que agradeço, Mauro. Eu espero que vocês tenham gostado e com essas dicas eu volto aí pro estúdio. E com esse pãozinho delicioso, né, que o Eric preparou, aliás, ele entende muito bem de pãozinho também, viu? Quero aproveitar e mandar parabéns aí pros aniversariantes desse sabadão, dia 24 de outubro. Um abraço muito especial para Sami Diel Rocha. Sani, um beijo, muitas felicidades. A Dani Rodrigues, grande jornalista. A Andressa Zanini também. Andressa, um beijão. O Alan Sen também, Alan, um abraço, tudo de bom. Marcelo Cambuim e o Lobisomem, né? Aí que trabalha com a gente na Rica e na foto com a cantora Perla. Essa é das antigas, hein, Lobi? Vamos renovar essa foto. Aí agora eu quero dar parabéns agora para os aniversariantes de amanhã, domingão aí, dia 25 de outubro. Um abraço muito especial para Lília Eufrânio. Lília, um beijão. O Gabriel Lima, lá de São Paulo. O Dominique Brum. A Luciana Zorzo Vanzella. O Jackson Reck também. Jackson, um abração. A Reni Balieiro também. O Iago Fernando, lá de Curitiba. E a Kelly Bueno, também aniversariante. E o Alexandre Faleiros também. Parabéns para vocês. E parabéns para você, aniversariante, que acompanha a gente aqui no Ligado em Você. E olha, aquela que você acompanha a gente no YouTube também. Procura lá no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal. Procura a Mauro Piscine, canal Mauro Piscine. Lá você pode conferir nossas matérias novamente. E se você se inscrever, sempre vai ser avisado quando entra matérias novas. E também pode seguir no Instagram também, @Mauro Piscine. Lá tem todo o material. Então, gente, também pode, aliás, interagir com a gente no Mauro Piscine, @mauroppiscine.com.br. E lembrando vocês que segunda-feira a gente tem o nosso encontro também, né? Coladinho do Balanço Geral para o nosso Ver Mais. Bom final de tarde, ótimo final de semana e até segunda-feira no Ver Mais. Tchau, tchau.